Algumas mortes na Bíblia não foram simples acidentes ou fatalidades de guerra. Algumas mortes carregaram em si a semente amarga da traição, o veneno da vingança disfarçada de justiça e a sombra de uma culpa que ninguém quis assumir. Entre essas histórias, a morte de Abner se ergue como um aviso sombrio de que o poder, mesmo entre o povo escolhido, pode corromper até os mais respeitados. Abner não era um soldado qualquer. Ele foi comandante do exército de Saul, estrategista imbatível, homem de influência e honra. Foi ele quem sustentou a casa de Saul quando todos vacilavam. Foi ele quem manteve a guerra contra Davi, alimentando uma rivalidade que rasgou Israel em duas facções. Mas, por trás da sua força e lealdade, havia decisões que carregavam contradições profundas. E foi justamente essa mistura de virtude e ambição que o levou ao destino que ninguém esqueceu. O grande dilema espiritual desta história não é apenas a morte violenta de um guerreiro. É a pergunta que ecoa até hoje: quem, de fato, pode julgar o coração de um homem? O que acontece quando o desejo de justiça se torna apenas uma desculpa para a vingança? Abner foi traído não por um estrangeiro, mas por alguém que dizia compartilhar a mesma fé, a mesma promessa e o mesmo Deus. Sua morte expõe o lado mais sombrio da natureza humana, a incapacidade de perdoar, mesmo quando Deus já decidiu restaurar. No instante em que Joabe cravou a lâmina em seu ventre, Abner não era apenas um rival caindo no chão. Era um símbolo de tudo que a amargura pode destruir. Era a prova viva de que nem sempre os homens mais fortes são poupados da tragédia, e que a história é escrita tanto pelos atos de coragem quanto pelos atos de covardia. Esta não é uma história para corações frágeis. É um relato que questiona até onde vai nossa obediência a Deus quando somos feridos. E se, no fundo, a nossa fé é apenas um véu sobre um coração disposto a matar para se vingar. Prepare-se. Porque depois de conhecer os bastidores da morte de Abner, você talvez descubra que não é tão diferente de quem levantou a mão contra ele. Era um tempo de guerra sem trégua e corações divididos. Após a morte de Saul, Israel se tornará um território partido, quase irreconhecível diante da promessa de ser o povo escolhido. De um lado, Davi, ungido por Samuel, liderava Judá em Hebrom. De outro, Isbosete, filho de Saul, tentava manter o que restava da autoridade do pai sobre as tribos de Israel. E entre esses reinos quebrados, se erguia Abner, o homem que ainda carregava nos ombros o peso de decisões que afetariam toda a nação. A terra estava saturada de violência. Tribos que antes se uniam para lutar contra inimigos comuns agora voltavam suas lanças umas contra as outras. Os campos que deveriam florescer com trigo e videiras estavam marcados por batalhas. As mulheres choravam maridos mortos não por causa dos filisteus, mas por causa de irmãos que se tornaram inimigos. O ambiente espiritual era tão corrompido quanto o político. Muitos haviam esquecido as palavras dos profetas. A aliança com Deus se tornará uma lembrança distante, obscurecida por ambições e rivalidades. Cada líder justificava sua violência com argumentos de honra. Cada tribo reivindicava direitos que Deus não havia concedido. Era um tempo em que o nome do Senhor era usado como selo para planos que nasciam do orgulho. Abner, com sua presença imponente, tornou-se a peça mais importante naquele tabuleiro. Sua fidelidade à casa de Saul não era apenas questão de dever. Era também uma tentativa de preservar a memória do rei que ele havia servido com tanto zelo. Mas, no fundo, havia outra motivação oculta, o desejo de manter seu lugar de poder. Ele conhecia cada soldado, cada estratégia, cada ponto frágil do reino. Era, ao mesmo tempo, guardião e prisioneiro das próprias escolhas. Foi nesse terreno instável que as sementes do seu destino começaram a germinar. Enquanto os homens de Davi cresciam em força e reputação, Abner se via diante de uma pergunta inevitável: até quando lutaria contra aquele a quem Deus já havia escolhido? E se, por trás da lealdade, houvesse apenas medo de perder o controle? Naquela época, ninguém podia imaginar que, em breve, a morte de um comandante revelaria a podridão oculta de corações que se diziam justos. Se gostar dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal, ative o sininho e permaneça até o fim deste vídeo. A oração final pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Abner era filho de Ner, primo de Saul, e desde cedo aprenderá que a força era tanto um presente quanto uma prisão. Seus ombros largos e seu semblante firme faziam dele um homem respeitado e temido. Ainda jovem, tornou-se chefe do exército de Israel, e durante anos serviu fielmente a Saul, mesmo quando o rei se afastava de Deus e se afundava em paranoia.
Abner foi testemunha das vitórias e das derrotas, do favor divino que se retirava aos poucos, até a morte do ungido no campo de batalha. Mas a história de Abner não terminou com o túmulo de Saul. Quando todos pensavam que o trono passaria imediatamente para Davi, o homem escolhido por Deus, foi Abner quem se levantou para proteger a descendência do seu rei. Ele tomou Isbosete, filho de Saul, e o estabeleceu como rei sobre Israel. Muitos viram nessa decisão uma prova de lealdade. Outros perceberam a sombra de uma ambição que não queria desaparecer. Afinal, enquanto Isbosete governava, Abner permanecia como o verdadeiro poder por trás do trono. A dualidade de Abner sempre foi evidente. De um lado, era um líder competente, capaz de inspirar homens e manter a ordem em tempos caóticos. Do outro, havia em seu coração um orgulho silencioso, uma necessidade de provar que suas escolhas estavam certas, mesmo quando Deus já havia apontado outro caminho. Ele não era completamente vil, mas também não era puro. Era humano, marcado pelas contradições que moram em todo o coração. Quando a guerra civil entre a casa de Saul e a casa de Davi se prolongou, Abner viu a força de seus homens diminuir. As batalhas eram sangrentas e sem glória. Cada vitória custava vidas que ele já não tinha certeza de merecerem tanto derramamento de sangue. E ainda assim, ele persistia, convencido de que a fidelidade à casa de Saul era seu destino. Por trás de seu semblante inabalável, Abner carregava perguntas que ninguém ouvia. E se ele estivesse lutando contra a vontade de Deus? E se seu zelo fosse apenas vaidade disfarçada de dever? Essas perguntas, que queimavam em silêncio, seriam a porta pela qual a tragédia entraria. Havia um momento em que todo homem, por mais convicto que pareça, precisa encarar a própria consciência. Para Abner, esse momento começou a nascer no silêncio dos acampamentos, quando os gritos de guerra cessavam e tudo o que restava era a lembrança dos homens que haviam morrido por uma causa que ele já não tinha certeza de defender. Isbosete, o rei que ele mesmo colocará no trono, nunca teve a força ou a coragem de Saul. Era um homem fraco, suscetível a conselhos de bajuladores e tomado por desconfianças. Abner, que havia sustentado todo o reino com suas mãos, começou a sentir que o trono que ele ajudara a erguer era feito de barro. A cada batalha perdida para os homens de Davi, a convicção que antes o movia começou a ruir. Então veio o conflito que rasgou seu coração de maneira definitiva. Isbosete ousou acusá-lo de traição por ter se deitado com Rispa, concubina de Saul. Alguns diriam que aquele ato era uma ofensa política, um sinal de que Abner queria usurpar o poder. Mas no íntimo, ele sabia que não era a ambição que o movia naquele momento. Era o cansaço de anos de lealdade a um trono vazio. O cansaço de lutar contra um destino que Deus já havia decidido. Quando Isbosete lançou sua acusação, Abner sentiu um fogo subir pelo peito. Pela primeira vez, ele não se conteve. Seus lábios disseram o que seu coração escondia havia tanto tempo, que ele faria aliança com Davi e entregaria todo Israel ao filho de Jessé. Foi uma confissão que soou como traição. Mas, para Abner, era uma libertação. Ele não suportava mais viver dividido entre o dever e a verdade. Naquela noite, sozinho em sua tenda, ele se perguntou se Deus não havia permitido tudo aquilo apenas para empurrá-lo até o limite. O limite onde o orgulho não podia mais fingir ser zelo. Onde a lealdade cega não podia mais se chamar fidelidade. Ali, no silêncio, ele chorou pela primeira vez em muitos anos. Porque finalmente aceitara que lutar contra a vontade de Deus era uma guerra perdida antes mesmo de começar. E que, às vezes, obedecer significa abdicar daquilo que passamos a vida inteira tentando proteger. Quando Abner decidiu abandonar a casa de Saul e unir-se a Davi, não houve celebração. Não houve cânticos nem confirmação do céu. Apenas o silêncio absoluto que pesa sobre quem ousa dar um passo fora das antigas certezas. Para muitos, sua decisão foi interpretada como uma manobra política, uma traição covarde. Mas, dentro dele, Abner sabia que aquilo era o fim de uma luta que já consumira anos de sua vida. Na manhã em que partiu para Hebrom, a cidade onde Davi reinava, Abner sentiu o olhar dos soldados que outrora liderara. Alguns não escondiam o desprezo. Outros, a decepção. Ele não tentou se defender. Já não importava explicar que a fidelidade a Saul fora sincera. Que sua resistência ao governo de Davi não nascerá apenas do orgulho, mas do medo de que tudo em que acreditara fosse finalmente revelado como um erro. O caminho até Hebrom foi longo e pesado. Cada passo parecia ecoar a pergunta que sua consciência insistia em repetir: será que Deus aceita sua oferta agora, depois de tanta destruição? Depois de tanto sangue derramado?
A memória dos campos de batalha onde irmãos se mataram por causa da sua liderança pesava mais do que qualquer armadura. Quando chegou diante de Davi, Abner se apresentou sem rodeios. Ofereceu-lhe o coração de Israel, prometendo trazer todas as tribos para reconhecer o reinado que Deus havia declarado. Davi o recebeu com respeito e até alegria, mas a face dos homens de Judá estava carregada de suspeita. E, acima de tudo, havia Joabe, o homem que perderá o irmão Asael nas mãos de Abner. Nos dias que se seguiram, Abner permaneceu em Hebrom aguardando a confirmação da aliança. Durante aquele tempo, ele buscou o Senhor em silêncio. Não houve visões. Nenhum profeta bateu à sua porta. Nenhuma voz celestial desceu para absolvê-lo de seus pecados passados. Era como se Deus quisesse que ele entendesse que a paz verdadeira não nasce de justificativas, que a reconciliação não precisa da validação dos homens, e que, às vezes, o único caminho para a redenção passa pelo vale escuro onde ninguém segura sua mão. O silêncio de Deus não era rejeição. Era convite. O convite para que Abner finalmente deixasse de lutar contra o propósito que ele próprio aprenderá a temer. Os muros de Hebrom guardavam histórias que ninguém ousava contar em voz alta. Enquanto Abner esperava pela confirmação dos anciãos de Israel, o rumor da sua presença se espalhou como fogo entre homens que não esqueciam o passado. Joabe, o comandante do exército de Davi, não precisava de muito para reacender uma ira que jamais fora realmente apagada. A lembrança de Asael, seu irmão caído sob a lança de Abner, era uma ferida aberta que nunca cicatrizou. O conflito externo tomou forma primeiro nos sussurros. Alguns diziam que Abner era um traidor disfarçado, que seu oferecimento de paz era apenas uma manobra para envenenar o governo de Davi por dentro. Outros diziam que ele merecia morrer pelo sangue que manchava suas mãos. Em cada esquina, a desconfiança se transformava em julgamento, e o julgamento em ódio. Abner percebeu que nem todas as guerras se vencem no campo de batalha. Algumas começam no coração dos homens que não sabem perdoar. Por mais que ele tivesse decidido abandonar a disputa e reconhecer o que Deus havia decretado, os olhos que o seguiam carregavam condenação. Ele podia suportar a vergonha, mas o que mais pesava era saber que, mesmo agora, seu passado continuava a definir seu futuro. Joabe não descansou enquanto não encontrou uma oportunidade. Ele deixou Hebrom sob pretexto de uma campanha, mas seu coração queimava por vingança. Quando voltou e soube que Abner fora recebido em paz por Davi, a fúria tornou-se insuportável. Ele não via naquela reconciliação um ato de fé ou humildade, mas uma afronta à memória do irmão caído. Foi então que Joabe decidiu que faria justiça com as próprias mãos. Não importava se Abner viera em busca de redenção. Não importava se Davi o aceitar em seu governo. Aos seus olhos, aquele homem jamais poderia ser perdoado. E o que começou como um conflito político se revelou como algo muito mais sombrio, um grito de vingança que nenhum argumento poderia calar. Abner, por sua vez, continuava aguardando em silêncio, talvez sem saber que o preço de sua transformação seria mais alto do que qualquer batalha travada em campo aberto. O inimigo que ele não podia derrotar não estava do lado de fora. Estava no coração de outro homem, um coração que jamais conheceu misericórdia. Naquela manhã que parecia igual a tantas outras, Abner levantou-se sem imaginar que seus últimos passos já haviam sido marcados pelo destino. Ele não sabia que Joabe, tomado por uma ira fria, já arquitetava um encontro que mudaria tudo. Talvez Abner acreditasse que o pior havia passado, que finalmente haveria paz entre casas que por tanto tempo se odiaram. Mas a paz, quando construída sobre ressentimentos, é apenas uma aparência frágil prestes a desmoronar. Joabe entrou em Hebrom como quem trazia negócios urgentes. Sua voz soava calma, até cordial. Mandou mensageiros chamarem Abner em nome da confiança que supostamente existia entre eles. Abner não hesitou em atendê-lo. Ainda carregava a esperança de que a reconciliação fosse possível até mesmo com aquele que perderá tanto por sua mão. Talvez, em seu coração, desejasse que aquele encontro selasse o fim de todas as dívidas do passado. Mas no momento em que saiu do portão, os olhos de Joabe o atravessaram com uma frieza que nenhuma palavra poderia disfarçar. Ali não havia honra nem propósito divino. Só havia ódio. Quando Joabe tomou Abner pelo braço e o levou à parte, como quem queria um conselho em segredo, ninguém suspeitou que seria um corredor para a morte. O golpe veio rápido. O punhal atravessou o ventre de Abner, alcançando o ponto onde toda a força se desfaz. Não houve discussão. Não houve sentença. Apenas a vingança crua, nua, sem máscara.
Joabe acreditava que fazia justiça. Mas naquele instante, ele apenas perpetuava o ciclo de morte que havia corrompido Israel desde a queda de Saul. Enquanto o sangue de Abner manchava as pedras, talvez ele tenha compreendido que seu destino sempre esteve preso ao preço das escolhas que fizera. A espada que empunhara contra Azael, mesmo que em legítima defesa, plantara a semente amarga que germinaria naquele dia. Sua lealdade ao trono de Saul, seu orgulho, seus atrasos em reconhecer o ungido de Deus, tudo convergiu como rios que desaguam no mesmo mar. A queda de Abner não foi apenas a morte de um comandante. Foi também a revelação de que nenhuma aliança política pode curar um coração intoxicado pela vingança. Foi a ruína de quem buscou redenção tarde demais, quando os muros da desconfiança já estavam erguidos ao redor do seu nome. Quando a notícia da morte de Abner chegou ao palácio de Davi, um silêncio pesado tomou conta do salão. Os homens que ouviam se entreolhavam com o peso de quem testemunhava algo irreversível. Para alguns, aquela era apenas a conclusão de uma disputa antiga. Para outros, era uma tragédia que mostrava que Israel ainda não estava pronto para a promessa de unidade. Mas para Davi, foi mais do que uma perda política. Foi um juízo inesperado que expôs a fraqueza do coração humano e a urgência da misericórdia. Davi rasgou suas vestes como quem entende que nenhuma coroa, nenhuma conquista e nenhum trono valem mais que a vida de um homem. Ele chorou por Abner com lágrimas que surpreenderam até seus oficiais. Muitos não entendiam por que lamentar por aquele que havia sido seu inimigo. Mas Davi sabia que, apesar dos erros de Abner, ele era um homem que, no fim, escolhera se render à vontade de Deus. E que sua morte era consequência não de sua traição, mas do rancor que Joabe não conseguiu entregar ao Senhor. No funeral, o rei ordenou que todos chorassem por Abner. Ele mesmo caminhou atrás do cortejo, em sinal de luto e respeito. Ali, diante do povo, declarou com voz embargada que Abner havia caído como quem cai por engano, não como um criminoso. Suas palavras não eram apenas para honrar o morto, mas também para lembrar aos vivos que justiça própria não é justiça divina. Que a vingança, ainda que se vista de retidão, não agrada ao Senhor. Enquanto a multidão chorava, talvez Deus tenha permitido que um véu fosse levantado dos corações presentes. Naquele dia, muitos compreenderam que o reino não se edificaria apenas por conquistas militares ou estratégias humanas. Que era preciso coragem para perdoar, humildade para reconhecer erros e temor para não manchar as mãos com sangue inocente. A morte de Abner não foi apenas o juízo sobre seus anos de guerra. Foi também o reencontro de Israel com a necessidade de reverenciar a vida como dom sagrado. E para Davi, foi uma lição amarga: nenhum homem, por mais forte que pareça, está fora do alcance das consequências. No silêncio da sepultura, Deus ainda falava, lembrando que só ele tem o direito de medir corações e pesar motivos. A história de Abner é mais do que um relato de traição. É uma revelação dolorosa sobre como o ser humano pode se perder na teia de seus próprios sentimentos. Durante toda a sua vida, Abner lutou por lealdade. Lutou por honra. Lutou para manter de pé uma casa que Deus já havia rejeitado. E quando finalmente teve coragem de mudar, quando decidiu entregar seu coração à vontade que antes combatia, descobriu que nem todos estavam prontos para a mesma reconciliação. Em sua morte, Deus expôs uma ferida que não pertencia apenas ao coração de Joabe. Era a ferida coletiva de um povo que dizia servir ao Deus vivo, mas que ainda escolhia caminhos de vingança e orgulho. O silêncio de Deus durante os anos de conflito não foi abandono. Foi oportunidade. Oportunidade para que cada homem escolhesse qual voz obedeceria, a voz da justiça que liberta ou a voz da amargura que destrói. Talvez Abner tenha compreendido, nos últimos instantes, que sua maior guerra nunca foi contra Davi ou contra os filisteus. Sua guerra foi contra a própria convicção de que ele podia decidir sozinho o que era certo. Foi contra o medo de perder o controle. Foi contra a dificuldade de admitir que Deus podia agir de maneiras que ele não entendia. E Joabe, que pensou estar fazendo justiça, tornou-se também vítima do mesmo engano: acreditar que a vingança é uma forma de equilíbrio. Quando o punhal atingiu Abner, a ferida aberta não cicatrizou nada. Apenas propagou a maldição que sempre nasce onde o perdão não é permitido. Naquela manhã em Hebrom, enquanto o cortejo seguia até a sepultura, o povo testemunhou o choro sincero de um rei que não desejava aquela morte. Foi ali que muitos perceberam que a verdadeira força não está em conquistar inimigos, mas em reconciliar corações. A verdadeira coragem não está em derrotar quem nos feriu, mas em confiar que Deus é o juiz perfeito, que não precisa da nossa mão para estabelecer o seu juízo.
O preço pago por Abner foi alto. Mas sua história permanece como um espelho onde cada um de nós pode ver as marcas da vaidade, da demora em obedecer e da incapacidade de soltar o passado. E também como um aviso: nenhuma vitória tem valor se o coração não for transformado. A história de Abner é como um sussurro de Deus nos lembrando que a obediência tardia ainda é obediência, mas não isenta ninguém das consequências do passado. Ele foi um homem que começou com zelo legítimo e terminou carregando as marcas de escolhas que, em algum momento, se desviaram do propósito. Sua vida e sua morte nos confrontam com uma pergunta que todos preferimos ignorar: o que carregamos no coração quando achamos que estamos certos? Abner não era um traidor. Não era um homem cruel por natureza. Era alguém que acreditava lutar por honra. Mas no fim, precisou admitir que defender o que Deus não sustentava só prolonga o sofrimento. E quando decidiu finalmente fazer o que era justo, encontrou a resistência daqueles que ainda viviam alimentando suas feridas. Joabe, por outro lado, nos mostra a tragédia de quem nunca libera perdão. A dor dele era real. A perda do irmão Azael era uma ferida legítima. Mas quando a dor se torna desculpa para a vingança, até o motivo mais puro se contamina. Joabe matou Abner em nome da justiça, mas seu ato foi apenas mais um capítulo de uma história escrita por mãos humanas, não pelo coração de Deus. Hoje, talvez você se veja em algum desses papéis. Talvez seja como Abner, alguém que demorou a reconhecer que Deus já havia se movido. Talvez seja como Joabe, carregando uma mágoa antiga que você chama de justiça. Ou talvez seja como Davi, tendo que lidar com as consequências de escolhas que você não fez, mas que afetam sua vida. Seja qual for o seu lugar nessa narrativa, há algo que não podemos ignorar: o tempo da reconciliação não pode ser adiado para sempre. Quando Deus fala, é melhor obedecer. Quando Deus diz para liberar perdão, é melhor não hesitar. Quando Ele chama para entregar algo que você insiste em proteger, é melhor abrir a mão antes que seja tarde. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. E agora eu te pergunto: você está segurando algo que Deus já pediu para entregar? Existe alguma amargura que você insiste em chamar de justiça? Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. Agora vamos para a oração final. Pode ser exatamente o que sua alma está precisando hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu me coloco diante da Tua presença, reconhecendo que Tu és o único juiz perfeito. Eu te agradeço porque a Tua palavra permanece como espelho, mostrando quem realmente somos e revelando os segredos que tentamos esconder até de nós mesmos. Hoje eu oro inspirado na história de Abner, pedindo que Tu sondes o meu coração e não permitas que eu viva preso ao passado ou às correntes da amargura. Pai, eu te peço perdão pelas vezes em que lutei por causas que não eram mais Tuas. Pelos momentos em que, por medo ou orgulho, eu insisti em manter de pé aquilo que Tu já tinhas decidido derrubar. Eu reconheço que muitas vezes eu, como Abner, tentei sustentar estruturas que não carregavam mais a Tua unção. Ensina-me a discernir quando é tempo de lutar e quando é tempo de soltar. Senhor, também oro pelas feridas que ficaram no meu coração por conta de perdas, traições e injustiças. Eu não quero ser como Joabe, que deixou a dor se transformar em rancor e vingança. Eu não quero caminhar pelos dias da minha vida alimentando ressentimento e justificando o ódio com discursos de justiça própria. Pai, arranca do meu interior toda a raiz de amargura. Lava meu coração com Teu perdão e me ensina a perdoar quem me feriu, mesmo que nunca tenham pedido desculpas. Eu oro para que o Espírito Santo visite cada área do meu passado que ainda me mantém cativo. Que a Tua luz ilumine memórias escondidas, lembranças dolorosas e capítulos que eu nunca quis revisitar. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e declaro que não serei mais escravo das acusações do inimigo. Que a Tua misericórdia me envolva e que a Tua graça me faça livre de todo o peso desnecessário. Senhor, eu também clamo por coragem para obedecer. Quando a Tua voz me chamar para fazer o que parece impossível ou para largar o que sempre defendi, que eu não hesite. Quando me pedires que eu me renda à Tua vontade, ainda que isso custe minha reputação ou meus planos, dá-me fé para dizer sim. Porque eu sei que a Tua vontade é perfeita, boa e agradável, ainda que no momento eu não compreenda. Eu entrego a Ti cada pessoa que ora comigo agora. Que a Tua presença visite este lar, este coração, esta história. Que vidas sejam libertas da vingança. Que pessoas sejam curadas do orgulho.
Que alianças sejam restauradas, e que toda a fortaleza do inimigo seja derrubada pelo poder do nome de Jesus. Pai, faz de nós instrumentos de reconciliação e não de divisão. Que a nossa história seja marcada pelo arrependimento sincero e pela coragem de recomeçar. Que a tua voz seja sempre mais alta do que a voz da mágoa, da vaidade e do medo. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém.